Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, como vocês já, a maioria de quem já segue o canal sabe, quem não sabe, olá, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, seu dislike, deixar o comentário. Hoje o Son of Sam não está muito... Tá meio agitado, mas tem vizinho agitado também, tem uma galera fazendo churrasco, fazendo uma gritaria do caramba aí. Tem uma maritaca que sempre ela dá sossego de final de semana, que é quando eu gravo, mas hoje ela também tá agitada, tá? E hoje eu vim falar pra vocês na série Eu Recomendo sobre um filme dos anos... Opa! O cabelo aqui, fiz uma tatuagem nova e eu tô com um probleminha que tá brilhando, tô passando creme, por isso que eu tô sem bracelete hoje. Hoje eu vim falar do filme Amadeus. Este filme aqui, ó, originalzão, aqui, ó. Opa, as luzes da cidade pegando nele. O Amadeus, tá? Esse filme aqui, ele ganhou um monte de Oscar, ele é maravilhoso, 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 maravilhoso. Ele é de 1984. E qual é a história dele? Ele vai contar a história do Mozart, tá? O compositor, gênio, com 5 anos ele já dava concerto, o pai o exibia e tal. E essa é uma coisa importante a gente entender na história do Amadeus. Porque assim, apesar do filme ser sobre o Amadeus, é a história contada pelo Salieri. Quem é o Salieri? O Salieri ele acabou ficando famoso justamente por contar a história do Amadeus. O que acontece? Ele era um cara que tinha muita inveja do Mozart. Ele se matava para compor. O Salieri era um bom compositor, relativamente melhor que a gente, por exemplo, Pobres Mortais, né? Mas ele não tinha o nível de genialidade do Mozart, né? E ele era o compositor oficial da corte de Viena e tal, e aparece o Amadeus na vida dele. Ele já tinha ouvido falar do Amadeus, pensar que era uma época que essa história se passaria em 1823, né? Então assim, o filme é de 1984, mas a história se passaria em 1823, na corte da Áustria e tal. E o que acontece? Você não tinha gravação, você ouvia falar do compositor, né? Você ouvia as composições que a pessoa escrevia e eram interpretadas em outros lugares, e você tinha a honra de ver a pessoa interpretando isso. E aí, quando o Amadeus aparece na vida do Salieri, o Salieri sente muita inveja dele. E na verdade ele o Amadeus, ele tinha problemas, né, com os pais, ele sempre se sentiu usado pelos pais, tanto que ele se rebela, ele usa a genialidade dele para curtir mulherada e bebida. Então ele era um porra louca, assim, ele queria curtir a esbórnia. Ele não tinha muito essa coisa do aristocrata, né, de querer escrever para as grandes cortes. Ele gostava do povão, ele escrevia para o povão, e o Salieri vai fazer isso. Ele quer ser associado ao Amadeus, no primeiro momento ele não consegue, aí ele vê que ele não vai poder, ele vê a genialidade dele ante do Amadeus, e que ele tem noção que, tipo, ele está muito longe do Amadeus e que as pessoas não conseguem entender isso. Então imagina assim, o Salieri, não que a gente tem que ter pena do Salieri, porque o Salieri é bem malvadão no filme, viu? Ele é bem desgraçado. Mas o que acontece? É você ver toda a genialidade ante você e ninguém tá percebendo isso, só ele. E ver o desperdício que estava sendo aquilo ali. É meio a gente ver o Adriano, saco cheio de jogar bola e... Nossa, só comparação, Amadeus com o Adriano, nas suas medidas proporções. Mas só pra gente entender mais ou menos o que a gente tá vendo, ver um jogador que nem o Adriano, que teria a possibilidade de ser um jogador fantástico, assim, ganhar um monte de título, ser vitorioso.
O cara encheu o saco, ele quer ficar lá no morro, lá, curtindo, tomando uma cachaçinha. Ele não tá afim, não tá afim do negócio. O Salieri, ele vai ajudar com que o Mozart entre em declínio, né? Sair da grande corte, ele vai passar a escrever ópera pro povão, e ele vai assistir todas as óperas dele. É muito legal no filme essa sequência, quando ele vai e assim, a dor que ele sente, ao mesmo tempo que o êxtase que ele sente de ouvir a obra do Mozart, do Amadeus, ver a genialidade dele e olhar e falar assim, e ninguém tá, isso tá pro povo, essa coisa que ele tinha assim, que era que as grandes cortes não estavam vendo o que ele tinha para oferecer, o desperdício que estaria sendo aquilo ali. E aí o Salieri, para aumentar a loucura do Amadeus e a depressão dele, ele vai começar a mexer na cabeça dele. Então ele vai contratar um requiem para ele, que é uma peça para morte, né? De uma pessoa, ele não fala para quem que é, ele vai dando dinheiro, ele vai vendo o desespero da mulher do Amadeus, que ele vai gastando tudo em bebedeira, em mulherada, assim, e ele vai fazer esse jogo, né, com ele. Só um detalhe, o filme começa com a tentativa de suicídio do Salieri, de arrependimento que ele tem de ter feito o que ele fez. E aí quem vai contar é o Salieri contando a história para um outro membro da corte, tentando entender por que o Salieri fez o que fez. Esse filme ele tem uma sacada muito legal, que muita gente... eu tive a sorte de assistir filme no cinema. Eu era novinho ainda, mas eu assisti no cinema. E foi uma experiência muito legal, mas eu não percebi isso, eu só fui perceber posteriormente, assistindo várias vezes. Mas é assim, quando o Salieri e o Amadeus conversam e falam sobre notas, sobre instrumentos que estão sendo utilizados, você ouve ao fundo na trilha sonora os instrumentos sendo tocados isoladamente ou em conjunto, né? Quando você tem parte de uma peça da ópera. E quando as pessoas que não sabem ler música olham para as partituras, não tem som nenhum na cena, que ele mostra que aquela pessoa não sabia ler música. Ou, por exemplo, o grande mecenas ali, o príncipe da corte que recebe, que ele é um cara terrível, ele não sabe tocar nada, ele tadinho, ele é toscão, assim. Então o Salieri dá a partitura para ele olhar e fala, muito bom, e não toca nada. O Mozart mostra para ele e fala, olha, eu tô com essa peça aqui que eu acabei de inventar, tal. Aí ele olha assim, muito bom. Ele não toca nada no fundo. E aí quando o Salieri bate o olho na partitura, você começa a ouvir todo o som em volta, assim, na construção da cena. E aí mostra que ele sabia ler aquilo ali, ele sabia como que é o valor daquilo. Então é muito interessante. Eu recomendo assistir Amadeus, 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 Amadeus. Tem uma música do Falco, dos anos 80, chama Rock Me Amadeus, que é um alemão, que fez muito sucesso nos anos 80, até hoje toca, assim, é bem legal. Também recomendo você ouvir Rock Me Amadeus. Mas assistir esse filme é fantástico, ele ganhou vários Oscars, assim, e as interpretações são fantásticas, a fotografia, o modo como ele conta a história, ele é super dinâmico, o filme, quando você pensa em filme de época, tal, muito pelo contrário. Você fica surpreso de imaginar que o Mozart, você ouve as músicas do Mozart, e imagina assim uma coisa super... E depois que você assiste esse filme, você vê que ele era muito louco, assim, ele arrebentava o negócio, ele queria
curtir a genialidade dele, e ele vai acabar morrendo muito jovem, vai morrer enterrado numa vala comum, assim, ao mesmo tempo que é um filme genial, bonito, engraçado. Esse filme é muito engraçado, ele tem cenas engraçadas, mas ele é muito trágico, assim, né? Agora temos uma carreata, que infelizmente daqui a uma semana não vão ter mais esses caras chatos da porra achando que a gente vai querer votar neles por causa dessas bosta. Mas voltando ao vídeo do Amadeus, não é fácil não, hein, mano? Vou te falar, hein? Perdi então, assim, eu recomendo, é um filme muito legal para quem gosta de música, para quem gosta de arte, e assim, para quem gosta de um bom filme, tá? O poema que eu fiz pro vídeo, não, o poema que eu peguei pro vídeo, né, um dos meus poemas que eu sempre coloco aqui no final, antes da pérola de sabedoria, como diz meu amigo Felipe Marticello. Aliás, eu descobri em inglês, eu estava assistindo um seriado, acho que foi Umbrella Academy, e aí Bird Wisdom, pérola de sabedoria em inglês é Bird Wisdom, sabedoria do pássaro. Eu ainda preciso melhorar isso para poder fazer um vídeo exatamente sobre esse detalhe. Então, eu peguei aqui Opa, eu tô com o poema errado aqui, deixa eu só... Eu preparei um vídeo e comecei a fazer outro. Opa. Opa. Tudo que a gente tenta fazer rápido sai errado. Para quem não sabe, eu faço uma pesquisa prévia, pego os DVDs e tudo mais, mas eu mando aqui o negócio no freestyle, né? Então por isso que às vezes eu esqueço algumas coisas, por isso que eu não fico buscando aqui, tá? Né? Para tentar manter uma coisa meio original, como eu faço nas minhas aulas, né? Tenho meu conhecimento, tenho tudo que eu estudei até hoje, assisti, li, pirei, conversei com as pessoas, né? Hoje, até eu conversei hoje com um amigo meu sobre o vídeo do Evangelistão, e eu fiquei imaginando, né? A gente perdeu o Hugo, o professor Hugo, que até tem um canal aqui no YouTube também, que eu recomendo. Como a gente amadurece, né? O Felipe, por exemplo, o cara que participa bastante aqui, assim, tinha uma aluna minha, a Amália, esses dias, que ela indicou o canal, então que ela tá curtindo, e é muito legal ver as pessoas gostando, mas que elas têm me dado esse feedback, que eu tenho mantido a essência de como era na escola, né, de a gente bater papo na sala de aula, fora da sala de aula, no caso do Hugo e do Felipe, a gente conversar nos momentos paralelos lá da escola, e aqui é uma continuidade disso, e aí são pessoas que faz tempo que eu não vejo, eu estou conseguindo ter a chance de encontrar aqui. Então vamos lá, no Amadeus, o processo inócuo, e aí esse aqui a gente vai falar um pouquinho do Salieri, da inveja, né? O processo de aceitação social depende de como queremos ser amados no conjunto das nossas escolhas, passadas pelas necessidades alheias do que aos outros interessam, de acordo com as suas próprias escolhas, de como eles também querem ser aceitos. Resumindo, queremos agradar a todos, que querem ser amados por todos, e ninguém conseguirá nada. Não dá para agradar todo mundo. E é muito legal isso aqui, por isso que eu escolhi esse poema pensando nessa ideia aqui do filme. O Amadeus, ele não conseguiu agradar o pai dele e carregou essa culpa, e essa culpa é o que destruiu posteriormente. O Salieri não conseguiu agradar a si mesmo, porque ele viu a genialidade do Mozart e se sentiu ínfimo perante a ele. E assim, ele viu uma coisa que ninguém viu, porque todo mundo achava o Salieri genial, muito bom, não genial como o Amadeus, mas ele não aceitou isso, de ter visto a verdade sobre ele. E a gente sempre está tentando,
o Som of Sam está tentando participar, não está me agradando nesse momento. Então a gente sempre quer, eu quero o like de vocês mais do que o dislike, e a gente está sempre procurando ser aceito, ser validado pelos outros. Eu não existo sozinho, eu preciso da outra pessoa, e as outras pessoas precisam de nós, e é um processo muito louco. Por que é inócuo? Porque não importa o que nós façamos, um dia tudo isso não vai fazer a menor diferença. É óbvio que eu estou levando isso numa potência distópica total, no sentido de o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, e não vai ter ninguém aqui para lembrar o que cada um fez. Mas a médio e curto prazo também. É muito louco como a gente projeta as coisas nos outros, para os outros, do que nem a gente tem controle sobre nós mesmos, como o Salieri não teve dele. Divaguei, para avaliar. Grande abraço, espero que vocês tenham curtido. Dê like ou dislike. Se inscreva no canal, se puder passar o vídeo para frente, eu agradeço. Grande abraço, a gente vai se falando por aí.